Vamos fazer a leitura? Todos juntos. Pela fé, Abraão, todos juntos. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cuja o edificador é Deus. Eis aí um homem esperando por um desafio maior. Às vezes a gente pede por fé maior. A gente pede por mais fé. A gente pede por uma fé maior. Mas para quê? Para mostrar para alguém? Para guardar? Fé para agradar a Deus. Ponto 1. E fé para enfrentar desafios maiores. Se eu tenho desafios maiores, eu preciso de uma fé maior. A gente sabe como a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu peço mais fé, quando eu peço uma fé que seja maior, eu tenho que entender que desafios maiores se transformam em desastres quando a gente encontra uma fé que é pequena. Grandes desafios e desafios que são maiores se transformam em verdadeiros desastres quando eles se encontram com uma fé pequena. Então, realmente, nós precisamos de uma fé maior. Mas a gente tem que lembrar que uma fé maior combina com desafios maiores. A gente quer uma fé maior, mas a gente não quer desafios maiores. Lembre que uma coisa chama a outra. Eis aqui um homem com desafio maiores. A gente quer desafios que a gente possa responder com a fé à altura. Uma fé que nos ajude a não paralisar. Uma fé que nos ajude a não travar. Uma fé que nos ajude a não desesperar. Uma fé maior. Ele foi exigido, de Abraão foi exigida a expansão do olhar. Ele talvez tivesse achado que tinha se encontrado com um problema. Deus mandou ele sair da terra dele e ir para uma terra que eu te mostrarei. Isso será que é problema ou é expansão? Abraão estava rico. Entendam isso. Abraão, quando é chamado, estava rico. E ele é chamado para andar em tendas. A gente não tem a dimensão se é porque ele é nômade, porque a estrutura do povo é nômade, ou se aquilo aponta para um declínio econômico. Quando se refere ao modus vivendi dele, a partir daquele ponto, a gente não sabe exatamente se aquilo é uma narrativa ao seu nomadismo, ou se está dizendo que ele piorou de grana. Você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu queria conseguir ler a mente de Abraão. E se a mente dele parece com a minha, eu ia achar que aquilo ali me cheiraria mais como problema do que como expansão. Às vezes, a gente está passando por situações na vida que a gente acha que é problema, mas é expansão. Às vezes a gente está passando por situações, por apertos na vida,
E a gente tem a nítida sensação que está numa roubada, que está com um grande problema pela frente. E o que Deus está trazendo para nós é expansão. A gente tenta proteger o calcanhar, a gente tenta se proteger o tempo todo, tentando se guardar, responder algumas coisas e tentar se defender de outras. E no fundo, Deus está colocando bênçãos à nossa volta, e a gente tentando se proteger dela. Então eu quero te dizer que o que você hoje vê como problema, talvez seja expansão. O que você vê como confusão, entrei numa confusão, saí da minha casa, saí da minha terra para uma terra que eu te mostrarei. Confusão. Talvez você esteja sendo levado para expansão. Nem sempre a expansão de Deus se faz acompanhar por informação, se faz acompanhar de detalhes. A minha irmã não está assistindo o culto agora, nem em casa, então eu posso falar dela. Quando a gente era jovem, eu gostava mais de igreja do que ela. Eu sempre fui meio igrejeiro, sempre. E quando tinha retiro, eu falava para ela, vamos para o retiro. Aí ela me perguntava, aonde é? Como é? Aonde dorme? Tem água quente? Acorda muito cedo? Tem mosquito? Qual é a comida? Já me cansava. Às vezes a gente fica fazendo perguntas para Deus, e nem sempre Deus não nos dá nem a cidade, nem o país, e a gente quer o CEP. Seguir e viver a expansão de Deus, viver a propósito de Deus, nem sempre se faz acompanhar por explicação, nem sempre se faz acompanhar por detalhes. Mas tem uma certeza, verso 10, a cidade tem fundamentos, da qual Deus é o construtor. Eu preciso dessa certeza, de que para esse lugar que eu vou, é um lugar que tem fundamentos, afinal de contas, Deus é o construtor. Quando você não souber o que vai encontrar, quando você não souber o que vai fazer, quando você não souber o que vai acontecer, lembre, Deus sabe. Aquilo que é incomum para mim, incompreensível para mim e incerto para mim, Deus sabe. Repita, Deus sabe. Deus sabe. Aquilo que Deus toca, Ele abençoa. Vou repetir. Aquilo que Deus toca, Ele abençoa. Tem uma amiga que teve uma chance, uma oportunidade muito boa na vida, de mudar do local onde trabalha para um local muito melhor. Ela perdeu a oportunidade. Quando ela abriu os olhos, 4 meses depois, ela abriu os olhos e viu que deveria ter mudado realmente para lá. Já não dava mais. Ela perdeu a oportunidade de fazer a mudança, uma mudança de unidade. Ela perdeu essa chance. E ela não é de chorar, não. Tem um tipo de mulher que é aquela mulher assim, durona, sabe? Aquelas mulheres duronas, não chora, que é forte, que é decidida. É ela. E ela estava chorando. E a única coisa que eu disse para ela, a minha vontade era falar assim, eu te disse. Porque eu falei lá atrás, há 4 meses atrás, quem falou para ela mudar fui eu. Minha vontade é dizer, eu te disse. Mas eu não falei não, eu falei assim para ela, ó. Deus sabe. Deus sabe.
Às vezes, nós nos agarramos em histórias desatualizadas. Eu vou repetir. Às vezes, nós nos agarramos em histórias desatualizadas. E bem provavelmente, o lugar que ela imagina que vai ser horrível, não vai. Porque às vezes a gente se agarra em histórias desatualizadas. Sabe por quê? Porque a gente não sabe, mas Deus sabe. Deus sabe. As coisas mudam de uma hora para outra. A gente foi para Jaconé e eu vivi aquilo que todo adolescente vive. Vamos atravessar esse córrego e chegar lá naquela ilha. A gente chegou, eu não sei nadar, né? Como não bastasse eu não saber dirigir, eu não sei nadar. É muita vergonha, né? Vamos lá para aquela ilha. Aí fomos lá com a água no tornozelo para a ilha. E ficamos na ilha, foi muito bom. Na volta, a água estava aqui, ó. As coisas mudam. Quase que mudam para mim, para Jerusalém, né? Celestial, quase que mudam tanto que me levam para Jerusalém. As coisas mudam, mas se mudam para o mal, ou desfavoravelmente, como eu imagino, as coisas mudam para o bem. As coisas mudam e às vezes a gente acha que vai encontrar uma maré enorme pela frente e a maré está baixa. Porque nossos sentimentos se agarram a histórias desatualizadas. Porque a gente não sabe, mas Deus sabe. Foi feito um pedido para Abraão. E o pedido que foi feito para Abraão é mude-se. E talvez o pedido que esteja sendo feito para você hoje é mude. Não mude-se. É mude. 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 Mude o que é preciso dentro de você. Mude o que a família está pedindo para você mudar. Mude o que o tempo está pedindo para você mudar. O que a palavra está pedindo para você mudar. A tua atitude de fé é essa. Mude. E para você que está vivendo dias de insegurança, eu quero dizer que o convite que foi feito a Abraão é feito para você. Será preciso andar num chão de promessas. Quando a gente não tem um chão sólido debaixo dos nossos pés, a gente precisa lembrar que a gente está andando no chão de promessas. Abraão morava em Harã. Harã era o centro do mundo. Em algum momento, Harã foi o centro do mundo. E é chamado para Canaã. Entre Harã e Canaã, coisas acontecem, gente. Entre Harã e Canaã, coisas acontecem. E no meio do caminho é preciso também que coisas aconteçam dentro de mim. Coisas acontecem do lado de fora. E no meio do caminho, entre Harã e Canaã, é preciso que coisas aconteçam dentro de mim. A primeira delas é renúncias. Renunciar é abrir mão de algo, renunciar é perder. Renunciar é ter padrões alterados. Renúncias. Renunciar tem a ver com abrir mão do meu direito. Como é que eu entendo melhor esse processo? Devemos entender que o que é maior e o que é menor. Eu abro mão de uma coisa menor por uma coisa maior. Eu vou repetir. Eu abro mão de uma coisa menor. Sabe o que ajuda a quem tem a visão de que deve mudar-se ou mudar? É entender que está mudando de uma coisa menor para uma coisa maior. É isso, abrir mão de dormir
de descansar para estudar. É abrir mão do lazer para juntar dinheiro. Renúncia. Nós renunciamos quando entendemos que Deus quer nos colocar em algo que seja importante para Ele. Nós renunciamos quando entendemos o valor das coisas. Não é a primeira vez que Abraão foi chamado a renunciar. Abraão é chamado a renunciar de novo quando ele se encontra com Isaac. Quando nasce o filho, ele de novo é convidado a renunciar. Então, eu tenho a dizer para vocês que o que Deus quer de nós é que a gente entenda o valor das coisas para que a gente consiga renunciar a coisas. É que a gente entenda o valor das situações para que a gente consiga renunciar situações. Renunciar a coisas materiais, às vezes é difícil. E renunciar quando a gente tem razão. Às vezes isso é mais difícil. Porque o que estrutura uma relação é a capacidade que eu tenho de renunciar quando eu tenho razão. Entenderam o que eu falei? A força de uma relação está na capacidade que eu tenho de renunciar quando eu tenho certeza, de renunciar quando eu tenho razão, de abrir mão quando eu tenho certeza, de abrir mão quando eu tenho razão. Em nome do amor, em nome da família, eu renuncio. Renunciar tem a ver com decidir. E Abraão vive uma renúncia, porque a renúncia de Abraão tem a ver com missão. Como temos por referência missão, a gente suporta os custos que nos são impostos. Quando a gente tem visão de missão, a gente suporta os custos que nos são impostos. As dificuldades, elas se movimentam, mas a missão permanece. As dificuldades se movimentam, as coisas se movimentam, os problemas se movimentam, mas a missão permanece. Quando a gente tem uma missão, a gente consegue entender o que é expansão e consegue diferenciar de expansão de confusão. Quando a gente reconhece a missão, quando a gente tem essa visão, a gente tem a noção de que a gente está insistindo nas mesmas montanhas, enquanto Deus tem planícies abertas em volta de nós. Irmãos, essa época é uma época difícil. Nós estamos vivendo dias difíceis. No trabalho, em vários setores da nossa vida. Mas é uma frase que eu amo. É possível colher flores na guerra. É possível colher flores na guerra, porque o céu continua providenciando milagres. É possível colher flores em dias difíceis, porque o céu continua providenciando milagres. Conclusão. Se você quer novos rumos na sua vida, considere a possibilidade de fechar portas antigas. Se você quer novos rumos na vida, considere a possibilidade de fechar portas antigas. Se você não está disposto a fechar portas antigas, não peça portas novas. Se você quer novos rumos na sua vida, considere que talvez você tenha que fechar portas antigas. Não se agarre no ninho. Não se agarre no ninho. Assim como a águia monta seu ninho entre galhos e gravetos, ela também bota plumas para que o ninho seja mais agradável. E com o passar do tempo, aquelas coisas voam e a águia não repõe. A águia não repõe o que voa.
porque ela entende que o ninho deve ser menos hospedeiro, deve se tornar mais inóspito, é a melhor palavra, para que o filhote saia e alce voo. Assim como a águia, vivemos nós. Deuteronômio vai falar uma coisa tão bonita, 32, vai dizer assim: assim como a águia move o seu ninho e voa sobre ele, assim o Senhor voa sobre o seu povo. Outra versão vai falar assim, ó: assim como a águia se move, assim como a águia agita o seu ninho e voa sobre ele, assim é o Senhor sobre o seu povo. Às vezes nosso ninho é agitado. O que aconteceu com Abraão, que o seu ninho foi agitado. E de repente ele foi tirado de uma situação confortável, porque o seu ninho foi agitado. Então eu queria te dizer que não tem a ver com as coisas, não tem a ver com as pessoas, não tem a ver com a situação. Você fica triste com Deus, você fica chateado com Deus porque coisas aconteceram, você fica chateado com Deus porque coisas não aconteceram, você fica triste porque coisas não chegaram, e você fica triste porque coisas se foram, e na verdade não há nada acontecendo senão o seu ninho ser agitado. É Deus agitando o seu ninho e dizendo para Abraão: vai para uma terra que eu te mostrarei. E a gente tolamente fica com raiva das pessoas, fica com raiva daquelas pessoas que estão fazendo a gente sair do lugar. Às vezes é até uma situação no trabalho que faz a gente sair do lugar, às vezes até alguém no trabalho que empurra a gente, às vezes até uma situação muito difícil, muito incômoda, até relacionamentos, são coisas que se agitam em volta de nós, e nós nos ressentimos com as coisas, e nos ressentimos com Deus, que apenas está movendo o nosso ninho. E Ele moveu o ninho de Abraão, e Ele agitou o ninho de Abraão e diz: vai para uma terra que eu te mostrarei. Quero te dizer que as tuas brigas, as tuas mágoas, talvez sejam fruto de um ninho que se agita. Não tem a ver com as coisas, não tem a ver com as pessoas, só tem a ver com você e com Deus. Às vezes, a esperança tem que falar mais alto do que a saudade. Quando Douglas perdeu alguém absolutamente importante, a voz que ele talvez tenha ouvido é a voz de: senta e para. Fica aí, se joga. Mas a esperança tem que ser maior do que a saudade. Quando o Kaiser foi embora, a gente entendeu que a esperança tinha que ser maior do que a saudade. Às vezes a gente tem saudade da vida profissional que a gente tinha. Às vezes a gente tem saudade do casamento que a gente tinha e não tem mais. Às vezes a gente tem saudade de situações materiais. Às vezes a gente tem saudade da parentela. Saudades. Mas a esperança tem que vencer a saudade. Talvez Abraão tivesse que se despedir de muitas coisas quando ele saiu. Mas a esperança tem que ser maior do que a saudade. Porque na verdade, meu irmão, Deus sabe.
Eu não sei, porque elas foram. Deus sabe. Deus sabe. Quais são os sistemas que hoje movem minha vida? Essa é a pergunta para essa noite. Quais são os custos que eu estou disposto a arcar? A maneira como nos vemos denuncia a maneira como nós vemos a Deus. A maneira como nos vemos diz da maneira como nós vemos a Deus. Eu não sei como Abraão ia dormir toda noite. Talvez ele fosse dormir e acordar com a mesma sensação. Estou dormindo aí como um perdido, fora de casa, um sem teto. Era rico e me tornei um sem teto. Apesar de que ele era nômade, não tinha tão teto, né? Mas eu virei um forasteiro. Dormi forasteiro e acordei forasteiro. Ou quem sabe, Abraão dormisse, sabendo que seria pai de uma grande nação, e acordasse com a mesma certeza: eu serei pai de uma grande nação, porque a maneira como nós nos olhamos diante das situações que vivemos, a maneira como nós olhamos para as coisas, a maneira como nós olhamos para a gente diante das coisas, diz da maneira como nós olhamos para Deus. Abraão não era um forasteiro, Abraão era pai de uma grande nação. Abraão gestava em si uma grande nação. Quando nós temos uma missão, nós permanecemos olhando para ela, mesmo quando as referências mudam. Quando nós temos uma missão, nós permanecemos olhando para ela, mesmo quando as referências mudam. O povo estava andando, saiu da terra que estava, saiu do Egito, ia para uma terra prometida. Só que no meio do caminho Moisés morre. Aquele com quem Deus se comunicava, morre. Às vezes, as referências mudam, mas a gente tem que ter olhos na missão que permanece. Às vezes, quer saber, os problemas mudam, as situações se movem diante dos nossos olhos. Às vezes elas ficam maiores, ficam menores, uma fica menor aqui, outra fica maior ali. Às vezes a gente tem a sensação que tudo fica grande de uma vez só, que um problema chega atrás do outro. Mas quando a gente tem noção, quando a gente tem noção da missão, as referências se alteram, mas a missão continua ali. Nós continuamos olhando para ela. Os problemas podem se movimentar, mas a missão permanece. As situações e as referências podem se movimentar, mas as promessas permanecem. As situações podem se mexer diante dos meus olhos, mas as certezas permanecem. O chão pode ser irregular, mas eu aprendi a andar no chão de promessas. Eu aprendi a caminhar por um chão de promessas. Eu aprendi a entender que a minha missão maior é o reino de Deus. A missão maior são os meus filhos. Eu entendi isso. Então, por mais que as coisas se mexam por onde eu ando, eu tenho a certeza de que meus olhos estão na missão, meus olhos estão no Senhor, meus olhos estão em Deus. Não abra mão da confiança em Deus, mesmo quando as coisas se mexem. Deus vai fazer o que precisamos do jeito que não imaginamos. Não abra mão da confiança em Deus, mesmo quando as referências se mexem.
Deus há de fazer o que precisamos do jeito que não imaginamos. Creia no chão de promessas. Quer saber uma coisa? Vou falar contigo agora. Não gaste energia com coisas banais. Não gaste energia com temas banais. Porque há muito que caminhar entre Harã e Canaã. Você está gastando energia com temas banais. Você está gastando energia com brigas banais, com situações banais. Não gaste energia com temas banais, com causas banais, com coisas banais, porque há muito que andar entre Harã e Canaã. Entre Harã e Canaã não dá para você virar e dizer assim: cansei. Cansei. Tem gente que faz isso, né? Cansei. Se você não suporta essa fase atual, você nunca vai conseguir por uma fase maior que você tanto sonha e idealiza. Se você não consegue suportar essa fase atual e por pequenas coisas você diz cansei, você jamais chegará em fases maiores ou nas fases que tanto anseia. Você suporta essa fase? Quer saber? Você suporta essa frase porque você anda pelo chão de promessas. Se as coisas, como as coisas vão terminar, você não sabe, mas Deus sabe. Deus sabe. Você precisa aprender que é possível avançar nas crises. A gente acha que as crises são os piores momentos, né? É que a crise combina com regressão, com andar para trás. Mas você sabe que no fundo, é possível avançar nas crises, ir mais longe nas crises, porque eu posso não saber o que está separado para mim, mas Deus sabe. Queria que você saísse daqui essa noite crendo nas promessas de Deus, crendo que do lado de fora há um chão de promessas, um chão que eu não conheço, de coisas que eu não vejo, de coisas que eu não sei, mas eu tenho certeza que essas coisas são boas, perfeitas e agradáveis. Eu não sei, Deus sabe.